E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar os animais e onde eles vivem. Mas para isso, hoje eu vou chamar um ajudante. E o filme em que ele é o personagem principal para ajudar a gente a entender alguns conceitos, algumas definições dessa vida dos animais. Então, por favor, recebam o nosso amigo Blue. Hoje ele traz o filme Rio e a gente vai esmiuçar, detalhar algumas coisinhas desse filme. Para começar, vamos conhecer o nosso personagem principal, o Blue. Exatamente essa arara muito engraçada. Ele não é uma arara azul como muitos pensam, como essa daqui. Ele é uma ararinha azul. É essa aqui. Ararinhas azuis, elas ocorrem em um lugar específico aqui do Brasil, chamado Caatinga. Esse é um dos erros do nosso filme, porque eles colocam como se o Blue estivesse vindo de uma floresta, e na verdade não é da floresta da Mata Atlântica que saem essas ararinhas azuis, e sim de um outro lugar com uma vegetação totalmente diferente. Mas tudo bem, a animação tá valendo. As ararinhas azuis são nativas do Brasil. Significa que elas se originaram aqui, são naturais dessa região. Elas não vieram de outros lugares do planeta para cá. Para vocês entenderem o conceito de nativo, eu vou ter que explicar também o conceito do animal exótico. Não sei se vocês perceberam, mas logo no início do filme, o Blue é capturado por caçadores e levado lá para os Estados Unidos, né? Então, nesse lugar, o caminhão que carrega ele tem escrito bem grande: animais exóticos. Exóticos são animais que não são originários daquela região, animais que não são comuns de acontecer naquela região. Então, desse lado a gente tem no Brasil um monte de ararinhas azuis. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a águia cabeça branca, que é muito comum lá. A ararinha azul é nativa do Brasil, mas se ela for levada para os Estados Unidos como o Blue foi, ela é exótica lá nos Estados Unidos. E se for o contrário, a águia de cabeça branca é nativa dos Estados Unidos, mas se alguém trouxer ela para cá, ela vai se tornar uma ave exótica. No filme, praticamente todos os animais que o Blue passa pelo filme, que ele conhece, que ele se relaciona pelo filme, são animais nativos do Brasil. Mas tem um deles que não é nativo, é um animal exótico. Esse aqui é o Nigel, uma cacatua, que na história eles contam que ele foi resgatado de traficantes de animais, coisa que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco. Mas aqui tá um animal exótico, aqui no Brasil, lógico, no filme. E uma coisa interessante para vocês saberem, o Nigel, essa cacatua, ela não come outros animais, ela não é carnívora, como o filme mostra, que ele é cruel, que ele come bichinhos, come coxinha de galinha, como assim? Não, eles são herbívoros, se alimentam de frutos e sementes. Agora vamos trabalhar os conceitos de animal doméstico e silvestre ou selvagem. Animais domésticos são aqueles que precisam do cuidado do ser humano de alguma forma, seja para se alimentar, para beber água. Eles não sabem sobreviver sem ajuda humana, eles não conseguem sobreviver sem ajuda humana. Já os silvestres ou selvagens são animais que vivem na natureza, soltos e que não precisam da ajuda do ser humano para sobreviver. Eles buscam sozinhos pelos recursos que eles precisam para ficar bem. No filme Rio, nós encontramos animais domésticos, o principal deles, Blue. Sim, embora ele tenha sido retirado da natureza, do meio silvestre ou selvagem, ele foi retirado filhotinho. Ele não consegue viver sem a ajuda da sua parceira linda. Ela que fornece alimento, a água, a proteção, o abrigo. Sem ela, ele não é nada. Tanto que ele passa o filme todo procurando ela de volta para voltar para o conforto que era a vida com ela. Tanto que ele não sabe nem voar, não precisou voar. A vida dele era muito tranquila, ele tinha tudo que precisava em volta. Outro animal doméstico é o Luiz, aquele cachorro que ajuda eles a soltar a corrente
da patinha entre o Blue e a Jade. Ele também é um animal doméstico que tá ali na cidade, inclusive. Com certeza ele tem o dono dele. O Blue só sobrevive graças à ajuda de animais silvestres, animais selvagens que ensinam ele a se virar na natureza, porque ele não sabia fazer isso, né? Vamos começar pela principal, a Jade, uma ararinha azul, que diferente do Blue, não tem nada de domesticada. A gente tem o Rafael, o tucano, que inclusive tem uma família linda. O Pedro, que é um cardeal, e o Nico, que é um canário da terra. Todos eles vivem soltos na natureza e buscam sozinhos os seus recursos. O filme é muito engraçado, muito lindo, mas ele traz um tema muito atual para a gente parar e pensar, que se chama o comércio ilegal, que não é legal, de animais. Se chama tráfico de animais ou biopirataria. Imagina piratas realmente que roubavam navios, só que em vez deles roubarem navios, eles roubam animais da natureza, que são vendidos em outros lugares como animais exóticos, animais que não tem naquelas regiões. Então, isso tem acabado com as espécies. As espécies têm chegado ao ponto de extinção. Extinção significa estar praticamente acabada. Se eu disser que uma espécie está extinta, é porque não se encontra mais dessa espécie na natureza. Eu vou explicar para vocês mais ou menos o que é isso, para vocês visualizarem e tentarem entender o que é isso. Vamos imaginar a Caatinga, a região da nossa ararinha azul aqui do lado. Tem muitas ararinhas azuis, não tem? Então, aí os caçadores entram e vão pegando os animais da natureza. Diminui. O desmatamento, quando eles destroem as árvores, as florestas, diminui mais ainda. Quando eles fazem as queimadas, colocam fogo na floresta, diminui mais ainda. Então, a gente considera em extinção quando tem muito poucos animais na natureza. E extintos quando eles praticamente não são mais encontrados na natureza, como o caso da nossa ararinha azul. Mas nós temos esperanças. Algumas espécies, infelizmente, a gente nem conheceu e já estão extintas. Mas, como o caso da ararinha azul, assim como no filme, que o Túlio, lembra, um ornitólogo, especialista em aves, vai atrás do Blue para proporcionar um encontro com a Jade, que é a fêmea, né, da ararinha azul. E a ideia é que eles namorem e tenham muitos filhotinhos para começar a repovoar a natureza. Isso acontece na vida real também. Nós temos o projeto Ararinha Azul e ele, embora a gente não tenha mais essa espécie na natureza, eles têm alguns espécimes com eles, estão em reprodução e existe uma previsão para soltura de alguns deles em 2021. Olha que notícia boa! Então, é isso aí. A gente tem que ter esperança e tem que aplaudir esses pesquisadores que se dedicam para salvar essas espécies pro nosso planeta. Agora, que tal ver o filme Rio de novo? Eu tenho certeza que vocês vão ver com outros olhos. Procurem os animais nativos, exóticos, os domésticos, os silvestres e selvagens. Vocês também vão olhar com muito cuidado o tráfico de animais. Observa como eles colocam os animais em gaiola. Isso é muito triste, mas é uma realidade e, quem sabe, vocês vão ser os pesquisadores do futuro, as pessoas que vão estar ajudando a mudar esse cenário no nosso mundo. Conto com vocês! Um beijo grande, até a próxima videoaula!